Eu sou o professor Carlos Campos, aula de número 39 do nosso curso de probabilidade. Trouxe aqui mais um problema idêntico à da aula 38. Vou fazer aqui uns 4, pelo menos, com mais ou menos a mesma ideia. Falei no vídeo anterior que esse problema pode ser feito através de uma fórmula, mas eu prefiro não trabalhar com fórmula. Mas se você só está acostumado, fica à vontade. Então, olha lá. Considere que 60% dos motoristas de uma cidade usam cinto de segurança. Ou seja, se 60% usam cinto, é porque 40% não usam. Uma pesquisa realizada por fabricantes de automóveis indica que a probabilidade de um motorista sofrer um acidente grave usando cinto de segurança é 0,1, ou seja, 10%. E não usando é 0,5, ou seja, 50%. Aí ele faz uma pergunta: qual a probabilidade de que um motorista que acabara de sofrer um acidente grave estivesse usando cinto de segurança? Bom, então o que eu fiz aqui? Coloquei aqui primeiro. Como aqui fala em decimal, eu transformei esse 60% também em decimal, né? Para ficar tudo em decimal. Aqui seria 0,6. Então, ele está dizendo que 60% usam cinto. 60% é 0,6. Então, 40% não usam. Então, 0,4 aqui, né? Que não usam. Somando tem que dar um inteiro. Muito bem. O que mais? Aí ele falou aqui, ó. Ele falou: uma pesquisa realizada, tá, diz que a probabilidade, né, de um motorista sofrer um acidente grave usando cinto, aqui, ó, a probabilidade de sofrer um acidente grave é 0,1. Então, vou colocar aí, ó, coloquei aqui, ó, 0,1 é a probabilidade dele usando o cinto sofrer um acidente grave. Então, de não sofrer é 90%, que é 0,9. Isso aqui quer dizer sofrer acidente grave, e aqui não sofrer, isso aqui quer dizer não sofrer um acidente grave. É 0,9, né, para completar o inteiro, que é o 100%. Bom, agora os que não usam cinto. Aí ele bota aqui, ó. Uma pesquisa que a probabilidade de sofrer um acidente grave e não usando é 0,5. Ou seja, se ele não usar cinto, a probabilidade dele sofrer um acidente grave é 50%, é 0,5. Então, a de não sofrer um acidente grave também é 0,5, né? 50%, para dar um inteiro aqui, o 100%. Bom, então, ele faz uma pergunta: qual a probabilidade de que o motorista que acabara de sofrer um acidente grave estivesse usando o cinto de segurança? Então, vamos completar essa árvore aqui, né? Primeiro, vou pensar o seguinte: qual é a probabilidade dele sofrer um acidente grave usando o cinto? Ele tem que usar o cinto e tem que sofrer um acidente grave. Por isso que multiplica. E 0,6 vezes 0,1. Isso aqui é a probabilidade dele estar usando o cinto e sofrer um acidente grave. Multiplicando aqui 6 vezes 1 dá 6, como tem duas casas, 0,06. Né? Seria 6%. Aqui, a probabilidade de, usando o cinto, não sofrer acidente grave vai ser: ele não está usando o cinto, 0,6, e não vai sofrer acidente grave, 0,9. 6 vezes 9 dá 54. Como tem duas casas aqui, 1, 2, fica 0,54. Pode somar isso com isso, que vai dar exatamente quem? O 60%, que é o 0,6. Agora vê o caso dele não estar usando o cinto. Se ele não está usando o cinto, qual é a probabilidade dele sofrer um acidente grave? É 0,5. Ou seja, a probabilidade dele não usar cinto e sofrer um acidente grave é 0,4, que é não estar usando o cinto, e sofrer um acidente grave, que é 0,5. 5 vezes 4, 20, dá 0,20. E esse, a probabilidade de não estar usando o cinto e não sofrer um acidente grave é isso vezes isso. Então vai ser 0,4 vezes 0,5, vai dar a mesma coisa para ele. 0,20. Somando vai dar o 0,40, que é o 40%. Bom, agora vamos ver o que ele está falando no problema. Ele diz assim: qual a probabilidade? Ele quer calcular, então, uma probabilidade, né? Então, ele quer calcular aqui uma probabilidade. Eu já sei que vai ser uma fração.
Embaixo, eu vou botar todas as possibilidades. São os casos possíveis. Em cima, o que me interessa. Então, ele fala assim: qual a probabilidade de que o motorista que acabara de sofrer um acidente grave... Então, repare que o motorista já acabou de sofrer um acidente grave. Então, se ele sofreu um acidente grave, ele não pode estar aqui, porque aqui não sofreu, e nem aqui. Onde é que ele sofreu um acidente grave? Ele sofreu um acidente grave, ó, aqui, acidente grave, usando o cinto, que é esse 0,06. E onde mais que ele sofreu um acidente grave? Foi aqui, ó, não usando o cinto, acidente grave, 0,20. Entendeu? Então, o meu espaço amostral ficou resumido nisso aqui só. O total 100% está fora, porque ele já disse que o cara sofreu um acidente grave. Se ele sofreu um acidente grave, né, ou ele sofreu um acidente grave usando o cinto, ou sofreu um acidente grave sem usar o cinto. Então, o total seria isso mais isso, né? Porque nós já sabemos que ele sofreu um acidente grave. Total eu boto aqui embaixo. Então aqui vai ficar como? Aqui vai ficar 0,06. 0,06 aqui. Mais acidente grave agora, não usando o cinto, 0,20. Isso é o total. Agora, o que ele quer saber? Qual a probabilidade dele estivesse usando o cinto? Onde é que ele está usando o cinto? Ele está usando o cinto só aqui, ó. Então, desses dois, ele só está usando o cinto aqui, né? Que aqui é sem cinto. Então, é 0,06. É o que ele quer saber. Pronto, agora é só fazer essa continha aí, ó. Como eu falei, tem uma fórmula que resolve isso, mas vai ter que fazer essas contas do mesmo jeito. Somando aqui, ó, dá 0,26. E aqui dá 0,06. Multiplicando por 100 vai dar 6 sobre 26. Simplificando por 2, né, dá 3 sobre 13. Que é a resposta. Então, a resposta do problema é 13avos. É a probabilidade daquilo que ele está perguntando ali. Ok, meu gente? Então, esse foi o vídeo número 39. O 40 nós vamos voltar a fazer problema desse tipo. O 38 foi assim, o 39 também. E o 40 também vai ser assim. Então, a gente vai fazer uns 4 ou 5 com essa mesma ideia. Ok, minha gente? Então, nos encontramos no vídeo 40. Obrigado!